Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Ângela de Santana. Eu trago para você hoje o caso dos irmãos Mendes, Eric e Lael. Esses dois irmãos, no ano de 1989, no dia 20 de fevereiro, assassinaram os seus pais, José Mendes e Maria Luíse Quiri Mendes. Na época, os seus pais, o José Mendes, tinha 45 anos de idade e a mãe deles, a Mary Louise Quiri, tinha 47 anos de idade. Os irmãos cometeram o assassinato na maior frieza. Os pais deles estavam assistindo televisão na sala da mansão deles, na cidade de Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos da América, quando os irmãos entraram na sala e dispararam, tirando a vida dos seus pais. Eles dispararam 6 tiros no José Mendes, inclusive um foi na nuca, e 10 tiros na mãe deles, deixando eles sem vida. Eles usaram, todos dois, as armas que eles usaram foram armas de grosso calibre, que dilacerou, sabe, tinha partes dos cérebros deles na sala, de tão violento que foi os tiros, gente. Depois de assassinar os pais deles, eles tomaram banho, trocaram de roupa, guardaram as roupas nas mochilas e eles usaram o carro deles que estavam lá fora no pátio da casa da mansão, e lá eles colocaram munição, revólver e mochila com as roupas. E, na época, em 1989, o Lael era o filho mais velho, estava com 20 anos de idade. E o caçula, o Eric, estava com 18 anos de idade. O José Mendes, ele nasceu em Havana, em Cuba. E quando ele completou 16 anos, na Revolução Cubana, ele veio morar nos Estados Unidos. Então, chegando aqui, ele morou em Illinois. Ele fez faculdade em Illinois. Ele estudou na universidade chamada Southern, na Universidade de Illinois. E lá na faculdade, ele conheceu a Kitty, a Mary Louise Quiri Mendes. E eles namoraram. Em 63, eles casaram. E eles mudaram para a cidade de Nova York. Em Nova York, ele começou continuou os estudos dele e formou em contabilidade. Ele era um contador. E a Kitty, ela era professora, ela lecionava. Então, em 1968, 5 anos depois de casados,
ela engravidou do primeiro filho deles, o Lael Mendes. E ela deu à luz ao Lael. Eles mudaram para New Jersey. Então, em New Jersey, ela teve o segundo filho dela, em 1970, o segundo filho do casal, o Eric Mendes. O José foi um homem de negócio de sucesso. Ele abriu a gravadora, a RCA, uma gravadora de disco, né? Gravava músicas para quem aí é dos anos 2000, né, que está com seus 30, 20 e poucos anos, não se recorda, só para refrescar, antigamente, para se gravar música, tinha que ter, existiam as gravadoras. Então, essas gravadoras, elas eram elas que veiculavam as músicas e tinha algumas que eram mais importantes do que outras, né? E aí você tinha o compacto, tinha o disco compacto, que era o menor, né? E tinha o LP, né? O long play, que era maior. Então tinha a Vitória que tocava. Depois disso foi extinto praticamente, mas existe, sabe? Existe ainda. Então, depois de alguns anos, lá para 1990 e pouco, metade de 90, vieram CDs, né? Aí já tirou fora os compactos e LPs. Mas as gravadoras ainda continuavam sendo de vital importância para os cantores, né? Porque elas que trabalhavam a música, elas que divulgavam a música, sabe? Então o cantor dependia totalmente, não fazia nada se não tivesse uma gravadora. Então, ele era um empresário, um executivo dessa RCA. Então, eles mudaram para Beverly Hills, Califórnia. Eles foram para o lugar ali de milionários, né? Conta-se, isso é um fato, sabe? É um fato isolado. Isso não foi dito na, na no julgamento, certo? Isso é fora, é só um fato. Que eles mudaram da, de New Jersey porque o Lael tinha cometido um furto. Tinha tido esse problema lá, acho que estava envolvendo US$ 100.000. Então eles tiveram que mudar rapidamente de New Jersey. Então, quando eles mudaram, chegaram em Beverly Hills, os meninos, os filhos deles, continuaram os estudos. A mãe deles, já não trabalhava mais, ela já tinha saído do trabalho desde quando nasceu o Lael. Ela ficou só por conta de cuidar da casa, cuidar das crianças. Ela não lecionou mais. Então, em Beverly Hills, o Eric praticava, estudava, tinha notas boas, e ele praticava tênis, se deu muito, se sobressaiu
no tênis, ele participava de campeonatos da escola e ganhava todos os campeonatos. Ele era um jogador perfeito de tênis. E ele gostava muito de jogar tênis. Já o Lael, ele não ia muito bem na escola, ele ficou várias vezes de recuperação, sabe? E quase perde o ano. Isso aconteceu várias vezes, mas ele acabava recuperando. Então eles moraram ali em Beverly Hills até acontecer tragédia. Eles moraram em Beverly Hills até o acontecimento da tragédia em 1989. Quando os, os, os garotos, os irmãos, cometeram o crime, o assassinato dos pais deles, eles saíram, eles foram encontrar com os amigos, eles compraram ticket, ingressos para ir no filme do Batman e eles estavam esperando um telefonema, alguém procurá-los para falar, né, o que tinha acontecido, mas isso não aconteceu. Então eles resolveram, né, ir até lá na casa e resolveram que tinha que ir num lugar à noite, porque o crime aconteceu à noite, e que lá não podia entrar sem identidade, só maiores de idade e com identidade. Então eles falaram que ia em casa, sabe? Para pegar uma identidade que eles tinham guardado lá, que eles usavam para entrar nos lugares que precisavam de ser maior de idade. Então, eles chegaram na casa e encontraram a cena e ligaram para a polícia, para emergência, o 911, o 911. E quem ligou foi o mais velho, foi o Lael. Gente, ele estava gritando, ele estava aos prantos, sabe? Dizendo para a polícia para ir para lá, que os pais dele estavam mortos, sabe? Um desespero total, a emoção à flor da pele. E ao fundo dava para você escutar os gritos do Eric, sabe? De desespero, chorando, sabe? Berrando. Então, a polícia chegou perplexa, né? Vendo os meninos, os filhos em frangalhos, desesperados, chorando, desorientados, sem saber o que fazer. A casa, a porta, estava aberta. Depararam com aquela cena horrorosa do casal assassinado no sofá. Então, eles foram primeiro conversar com os irmãos, né? Perguntaram para eles onde é que eles estavam quando aconteceu, se eles tinham visto algo. Eles falaram que não, que eles estavam com os amigos deles, que eles tinham ido para o filme, para o cinema, ver o filme do Batman, e que eles estavam indo para um outro local quando ele foi pegar a identidade e encontrou aquela cena, os pais deles mortos, ensanguentados, na sala de estar.
Então, eles tinham o álibi. Perfeito. E só para lembrar que esse crime ocorreu em 1989, numa época em que não existia muita tecnologia. Não existia internet, celular era muito raro, era tijolão e se existia, sabe, era restrito. A perícia não tinha tanta tecnologia também, né? Mas, nesse caso, eles falharam com coisas simples. Os agentes policiais ficaram tão envolvidos e tão perplexos com o que estava acontecendo que eles não tomaram as devidas precauções, como por exemplo, eles não fizeram um teste de pólvora na mão de nenhum dos dois irmãos. Eles não pediram para ver roupas, eles não, eles não se certificaram praticamente de nada, eles não suspeitaram dos dois de início. É tanto que eles não tinham tirado a mochila deles do carro que estava lá fora, essa mochila estava com as roupas deles. Eles foram lá, pegaram a mochila, sabe? E o policial ele falou assim: olha, essa mochila eu preciso dela porque tem algumas coisas aqui minhas, pertence tênis, que eu jogo tênis, né? Então meus sapatos estão aqui, as coisas. Não, tudo bem. E não era. Era a roupa que eles tinham usado, sabe? As munições estavam no carro parado e a polícia, sabe? A polícia foi pega de surpresa, não só a polícia, como todo mundo. Então, eles perguntaram, né, para eles, para o Lael, para os dois, se eles conheciam alguém, algum inimigo dos pais dele, da família, que quisesse a morte dos pais deles. Então, eles falaram que não, sabe? Mas que eles achavam que aquilo tinha sido uma invasão de um desconhecido e que poderia estar envolvido com a máfia. Porque o pai dele tinha negócios com a máfia. Então, a polícia seguiu essa linha de investigação, gente. Olha só, eles estavam tão desnorteados porque um crime bilionário de milionários, né? Beverly Hills é quase uma cidade privada. Cada metro quadrado ali é US$ 1 milhão, né? Uma mansão daquelas, sabe? Gente milionária, sabe? Dois garotos, um de 20 e outro de 18. Um crime brutal, inimaginável que fosse de um crime familiar, que os filhos teriam matado os pais. Ninguém pensava isso. Então, mas de outro lado tinha como um desconhecido vai ficar aqui, vai chegar na mansão, ter acesso até a mansão, andar pela cidade, sem causar nenhuma suspeita, né? Porque uma pessoa com intenção de executar a outra, ela tem que saber horário de trabalho, horário que tem em casa, né? Eles fazem um trabalho todo de observação para cometer o crime, né? E como foi feito isso? Então, até nisso, a polícia falhou, né?
Então, a polícia começou a desconfiar deles. Quando, passados alguns dias do assassinato, os meninos reuniram os executivos, sabe, da gravadora do pai dele, para saber quanto de dinheiro eles já podiam usar. Sabe, os pais deles não tinham nem esfriado. E eles fizeram tudo o que foi preciso para esse dinheiro ser liberado para eles. Porque o que eles queriam mesmo era gastar. Sabe, eles queriam mesmo era ostentar aquele dinheiro, sabe? E eles conseguiram, sabe, a retirada de dinheiro da gravadora do pai deles. 2 dias, sabe, foi testemunhado isso no, no julgamento deles, que 2 dias após a morte dos pais deles, eles chegaram na casa do Carmen com o cofre, sabe, querendo para ser aberto, porque eles queriam saber se estava procurando o testamento, se tinha lá se o testamento estava lá dentro. E estava vazio. Então, eles demonstraram que eles estavam obcecados atrás do dinheiro. Todas as pessoas envolvidas, mais próximas da família, viu que até na gravadora, sabe, os executivos de lá viram, sabe, como que eles queriam aquele dinheiro, como que eles queriam gastar. Eles compraram, o Lael comprou 3 relógios, 3 Rolex, uma limusine, sabe, à disposição deles para cima e para baixo. Sabe, eles compraram roupas caras, fizeram viagem. O Eric participou de todos os torneios de tênis ao redor do mundo, sabe? Contratou professor de tênis para ele, caríssimo, sabe? Comprou carros dos mais caros. Sabe? Em 7 meses, foram 7 meses que eles ficaram livres de investigação, livres da polícia. Foram US$ 600.000 que eles gastaram em 7 meses. Só com viagens, roupas, hotéis. Eles não quiseram ficar na mansão dos pais. Eles ficaram em hotéis, resorts. E os dois frequentavam um psicólogo, o Jerônimo Osiel. Todos dois, o Lael e o Érica. E nessas terapias, nessas sessões, o psicólogo, o Osiel, ele conversou com eles e falou que gostaria de gravar, que ele queria gravar essas as sessões. E como que gravava antes, gente? Gravava com fita, sabe? Tinha um gravador e uma fita quadradinha, pequenininha, com 2 furos, que era para você encaixar, fechar, e tinha os botões, sabe? Para gravar, pausar, continuar e parar. Então você colocava essas fitas e
apertava o botão vermelho, que era o REC. Aí começava a gravar. Então, todas essas fitas, elas podiam ser usadas. Você podia gravar todo o áudio, todo tipo de áudio. Uma conversa, uma música, sabe? E aquilo você levava para tudo quanto era canto, sabe? Você ia com a fita para ouvir música, então era só com essas fitas, fita cassete, né? Então, gente, ele fazia essas gravações das sessões dessas fitas, dessas fitas. Então, quando foi um dia, o Eric confessou pro Osiel, pro psicólogo dele, que eles tinham assassinado o pai e a mãe dele, ele e o irmão dele, o Lael. Então, ele falou que eles tinham cometido o crime porque o pai dele era uma pessoa, um ditador, sabe, perfeccionista, sabe, e que eles queriam a liberdade, sabe, deles. Eles queriam fazer o que eles queriam e o pai não deixava. Então, essa fita ficou gravada e o Osiel não fez a denúncia contra ele, sabe? E foram, depois disso, muitos tapes, muitas gravações. É assim, uma coisa espantosa, sabe? Porque todas as sessões o Osiel gravou. E algumas dessas fitas foram parar no julgamento. A namorada do Osiel foi até a delegacia e denunciou que os irmãos tinham um contato com o psicólogo, que era namorado dela, que tinham assassinado os pais deles e que o Osiel tinha essas fitas cassetes todas no consultório dele e falou para a polícia onde que estavam essas fitas, essas gravações. Foi onde a polícia foi até o consultório do Osiel e apreendeu todas as fitas de gravações que estavam lá. Todas. E essas fitas, elas foram usadas pela acusação. Foram todas as sessões de terapia deles foram ouvidas pelos promotores. Eles foram presos. E quando foi em 1993, foi marcado o julgamento deles. O Lael, assim, ele tinha várias namoradas, né? E o Eric já era mais conservador, sabe? Não tinha tanta namorada. Mas o Lael tinha bastante namorada. Ele namorava com uma um tempo, terminava, passava para outra, era assim. Então, o julgamento deles foi uma coisa assim, midiática, sabe? 93, gente. Foi
transmitido por televisão foi como se fosse uma novela, sabe? Todo mundo seguindo. Todos os dias de júri, o povo lá na televisão, assistindo através dos programas de televisão, através do YouTube, tudo, todos acompanharam. Durou 6 meses o julgamento deles. Foram 53 testemunhas ouvidas. Imagina, gente, 53 testemunhas. E as pessoas tomaram conta, sabe, desse julgamento. Todo mundo dava um palpite, sabe? Então, no segundo julgamento, não foi televisionado, sabe? Não teve vídeo, não foi aberto à mídia, né? O público, sim, quem poderia entrar e assistir o julgamento, mas não foi aberto ao público com a mídia, com vídeos, nada disso, igual foi esse primeiro. O segundo também, não querendo passar já para o segundo, não teve muita coisa, porque os dois não quiseram falar. O primeiro realmente teve mais debate. Dois contrataram advogados diferentes. O Lael teve seu advogado e o Eric Mendes o dele. Então, a tese, a linha, a estratégia deles foi a de que os irmãos teriam tirado a vida dos pais, assassinado os pais deles, por medo, sabe, que eles tinham feito aquilo por defesa própria e que o pai deles abusava sexualmente deles há muitos anos, o que acarretou esse ato que eles tinham cometido. O Lael, ele deu o depoimento dele e ele disse que ele começou a ser molestado aos 6 anos de idade, que o José Mendes colocava ele para jogar bola, jogar futebol, porque ele gostava, sabe, do futebol. Ele punha o Lael para jogar, porque o Eric já era menor, né, e ele era mais voltado para o tênis. Então, ele disse que ele praticava sempre o, o futebol e que o pai dele não deixava que ele faltasse a treino. Então, que quando ele voltava dos jogos, que ele ia tomar banho, que o pai dele, sabe, entrava com ele pro banheiro e tocava dele e massageava a genitália dele. E que depois isso foi passando para... ele tinha que tocar também no pai dele. E depois passou para levá-lo para a cama, sabe? Até acontecer, de fato, o abuso sexual. E ele falando isso no júri, no julgamento dele, aos prantos. Então, que com aos 8 anos, quando ele tinha 8 anos de idade, o pai dele
o José Mendes parou, sabe, de molestá-lo. Então, que ele ficou desesperado. Ele pegou o irmão dele, o caçula, o Eric, e levou ele para a floresta, para uma parte que tinha lá de mais retirada, e abusou sexualmente do irmão dele. Então, eles perguntaram a ele se ele tinha pedido ajuda, se ele tinha contado. Ele falou que contou para a mãe dele o que o pai estava fazendo com ele, e a mãe dele falou com ele que o pai dele só estava querendo ajudá-lo e que ele o amava muito, que era só para ele saber disso, sabe, que o pai dele o amava muito e que para ele aquilo era bom, saber que o pai dele amava ele muito, sabe, e que ele nunca, sabe, a não ser uma vez que ele contou, sabe, para uma tia dele, que o pai dele molestava ele, a não ser ela, mais ninguém. Ele nunca comentou porque o pai dele ameaçava ele, sabe? Se você contar para alguém o nosso segredo, eu vou te matar. Então, essa Diana Wendel foi ouvida e ela contou que ela foi passar com a família há algum tempo e que o Lyle chegou para ela e contou que o pai dele molestava ele. Então, que ela foi conversar com a mãe dele, com a Kiri Mendes, e falou o que o Lyle tinha dito para ela. Então, a Kiri falou que o Lyle estava mentindo e colocou o Lael para o quarto, sabe? Mandou o Lael subir para o quarto. E que a partir daquele dia que ela não ouviu mais falar sobre esse assunto. Então, ela disse que, a não ser esse episódio, ela nunca viu nada, sabe? Nada nesse sentido. Então, o que o Eric conta também é que ele era molestado pelo Lael e pelo pai, que foi até a idade dos 18 anos, sabe, promotores que estavam atentos ao caso. O Eric, na vez dele testemunhar, dele responder as questões, ele estava muito abalado emocionalmente e ele conta que ele foi molestado pelo irmão dele, pelo Lyle e pelo pai dele, sabe, até a fase adulta dele, ele foi molestado pelo pai dele. E ele contou de uma pessoa, um amigo dele, sabe, um primo, que ele tinha contado que o pai dele molestava ele. E esse primo foi o Andy Cano. Ele fez o depoimento dele
E ele contou que o Eric já havia comentado com ele, sabe, antes dos assassinatos, que o pai dele molestava ele. Então, teve várias e várias testemunhas. Teve uma testemunha, uma ex-namorada do Lyle, que foi depor, e ela contou que o, o, o Lyle tinha oferecido a ela dinheiro, sabe, para ela contar no julgamento que o pai dele, o José Mendes, tinha investido sexualmente para ela, sabe? E ela não quis fazer esse depoimento. E teve também outras testemunhas, foram muitas, sabe? E o- os promotores, a acusação alegou que não se tinha evidência de que eles eram vítimas, de que eles que eles agiram por forte emoção, que eles estavam em defesa da própria vida. Porque antes do acontecido, 2 dias antes, eles compraram as armas. Então, quer dizer que eles já estavam planejando crime. E eles falaram que em defesa não foi. Porque quando eles dispararam contra a mãe deles, ela estava sentada no sofá, gente. A perícia revelou que os dois estavam sentados no sofá. E parece que o pai deles, quando viu eles, virou o rosto, né? E a mãe deles, estava sentada do lado. Foi onde ela recebeu os tiros e ela caiu de frente. Ela tentou movimentar, ela saiu arrastando, sabe, depois de receber os tiros. E o Lael correu lá fora, onde estava a munição no carro, colocou munição na arma dele e voltou para dar fim à mãe dele, ainda viva. Isso os promotores falaram com os jurados, que isso aí está, sabe, dito que eles não agiram em defesa própria. E a acusação também falou, peraí, a acusação falou, depois eles. Ah, e os promotores também falaram que eles mentiam, que eles poderiam ter mentido até sobre o abuso das crianças, de quando eram crianças, porque eles mentiam muito bem,
E eles colocaram o tape, a gravação da ligação que os irmãos Lael e Eric fizeram para a polícia, pedindo socorro para que fossem lá atender os pais deles que estavam mortos. Eles puseram essa gravação para os jurados escutarem. Eles disseram: vocês vão ver o quanto bons atores eles são, o quanto eles são bons em enganar. E foi rodada a gravação, sabe, deles prontos, dois, sabe, eles estavam desesperados. Sabe, você vê aquele desespero que você não ia duvidar nunca, você nunca ia imaginar que eles eram os autores daquela cena horrorosa. E os promotores, eles foram por etapas, sabe? Cada uma, cada uma defesa, eles tinham uma acusação. Eles jogavam aquela defesa por água abaixo, sabe? Então teve um outro argumento também que foi muito assim crucial, eu acho, sabe, para os jurados. Foi a gravação da sessão que os dois irmãos fizeram, o Lael e o Eric, com o psicólogo deles. Essa gravação, eles falavam sobre o assassinato do José Mendes e da Kiri Mendes, da mãe deles. Então, eles não mencionaram assim. O promotor falou: olha, nessa gravação, vocês não vão escutar nada a respeito de abuso sexual. Em vez disso, vocês vão ouvir eles dizerem de um pai perfeccionista, cruel e pedófilo, e de uma mãe suicida, descontrolada. Então eles falavam, sabe, sobre a mãe deles como uma pessoa suicida, uma pessoa descontrolada, uma infeliz, sabe? O Lael falou que a mãe dele deve ter ficado agradecida dele ter feito o favor de ter tirado a vida dela, da vida miserável dela. O Lael falou isso na sessão de terapia com o psicólogo dele, Osiel. Então, os promotores argumentaram porque só agora, depois de 7 meses, que eles vieram com essa tese, sabe, do abuso sexual. Então, os promotores, a acusação, disseram que isso foi fabricado. Foi fabricado durante a formação do julgamento. Porque antes nunca ninguém havia comentado a respeito de
abuso sexual. Então, a namorada que agora era ex do psicólogo, do Osiel, a que levou a polícia, que contou para a polícia, que fez a denúncia, ela, no final do julgamento, ela se virou, sabe, de lado, ela ficou do lado da defesa, sabe, dizendo que o Osiel, ele era manipulador, que ele estava controlando os irmãos através das gravações que ele tinha das sessões de terapia de, de Lael e Eric. Então, os promotores falaram que ela estava querendo desacreditar o Osiel porque eles tiveram um término de namoro muito tumultuado, sabe? Eles falaram por jurados. Então, para todo argumento que eles apresentaram, os promotores tinham uma resposta, tinham um argumento para os jurados. E no final, eles queriam, sabe, que eles fossem julgados como homicídio culposo, que é aquele que a pessoa age sobre forte emoção. Sabe quando a pessoa age para se defender, que ela tá em perigo, sabe, para salvar a vida dela, ela ela pode matar. Sabe, esse é o homicídio culposo, que aqui é chamado de manslaughter. Por quê que eles chegaram a isso? Porque os irmãos, o Lael e o Eric Mendes, contaram que alguns dias antes do assassinato, do crime, que eles tinham que o Eric havia contado para o Lael, que até então não sabia, sabe, que ele era abusado pelo pai, e ele nunca tinha contado para o Lael, e que o Lael foi tirar a satisfação com o pai dele, que isso gerou um conflito muito grande dentro da família. E que o pai falou com ele, o José Mendes, se você contar alguma coisa do nosso segredo para alguém, eu vou te matar. Eu mato vocês. Então, que eles compraram essa arma para se prevenir, sabe, de algo, sabe, para se prevenir, ter algo para se salvar do próprio pai. Então, que no dia 20 de fevereiro, quando eles chegaram na sala da mansão de Beverly Hills, que eles notaram que tinha uma porta que nunca ficava fechada. Sabe que era uma porta que dava para a saída da casa, que essa porta estava fechada. Então, que eles já acharam aquele suspeito. Então, que o pai dele, eles acharam suspeito. Então, e o Eric foi lá fora e pegou a arma
para pegar a arma. Então, que quando ele voltou, ele disse que já voltou atirando. Então, isso jamais, né? Vai ser uma defesa própria, né? E foi o que os promotores argumentaram, né? Porque você comprou a arma antes. Então, gente, eles, em 1900, no dia 2 de julho de 1996, olha bem como que foi tumultuado esse julgamento. O juiz deu a sentença definitiva, que foi o assassinato em primeiro grau, que é a prisão perpétua. E no caso deles, é a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, em tempo algum. Então, eles estão há 35 anos encarcerados. E eles nunca deixaram de lutar, sabe, pela liberdade deles e para provar que eles eram abusados, sabe? Na sentença, o juiz disse que ele não via a, uma defesa deles, uma defesa que eles não agiram em defesa própria em relação à mãe deles. Sabe que a única acusação que eles fazem sobre ela é que ela sabia, sabe, do que o pai fazia, do comportamento dele e da violência dele com os filhos e nunca fez nada e sempre ficou do lado do marido dela. Então, não teve, não teve argumento, né? Tudo eles foram ouvidos, teve todas as testemunhas ouvidas, mas os jurados decidiram que eles foram culpados, que eles premeditaram o crime, né? E que eles não agiram em defesa própria, mesmo se o pai deles estivessem abusado deles. Apesar de que a acusação quis a todo momento provar que isso foi uma mentira deles, que isso foi fabricado. Bom, eles estão cumprindo a sentença deles lá e tal. Quando foi? Em 2022. Esse caso que aconteceu há 35 anos atrás, em 89, começou de novo a aparecer, dessa vez, nas redes sociais, né? E as pessoas começaram a pedir para que eles fossem escutados, que eles fossem libertados, começaram a pedir liberdade para os irmãos Mendes, né? E teve uma psicóloga também que entrou no caso e falou que a pessoa quando sofre traumas, que elas têm dificuldade para falar sobre aquilo, até mesmo com os psicólogos, que é um bloqueio, sabe? Ela saiu logo na defesa deles. Então, quando foi em 90, apareceu um cantor de um grupo chamado Menudo, dos anos 80, e ele é o Roy Hickel.
O Roy Ricol, ele era participante desse grupo famosíssimo, Menudo, um grupo de garotos na faixa de 15 anos a 17 anos, sabe? Então eles cantavam, dançavam, pulavam no palco, sabe? Era um grupo voltado para a meninada, para os adolescentes. Então fez sucesso internacional, sabe? Muito sucesso. Inclusive, o Rick Martin, um cantor que é muito famoso e muito querido, ele surgiu no grupo Menudo. Ele começou no Menudo, depois o Menudo acabou, houve uma, uma onda muito grande de comentários, tipo assim, fatos, né? De pessoas falar que os meninos estavam sendo molestados, sabe, no grupo, sabe? De vez em quando você via isso, saía essa notícia, sabe? Como se fosse uma fofoca, né? Mas o Rick Martin, ele foi para a carreira solo, se deu muito bem e tá aí, né? Até hoje, trabalhando com o que ele gosta, com a música. Então, o Roy, ele entrou na justiça contra o criador, fundador do grupo Menudo. E ele acusou ele de molestá-lo, sabe? E acusou também o José Mendes, sabe? De molestá-lo. Ele contou que uma vez nos anos 80, que ele era participante, que ele cantava no grupo Menudo e que ele foi até a casa do, do José, do José Mendes, em New Jersey, e que chegando lá, ele, o José Mendes, pai dos, dos irmãos Lael e Eric Mendes, ofereceu, deu para ele um vinho para tomar, algo que ele tomou grogues sem coordenação do corpo, e que ele foi levado para um quarto e que lá ele foi estuprado pelo José Mendes. Então ele conta, sabe, em entrevista, tem um documentário, sabe, onde ele dá uma entrevista e ele conta chorando, né, os prantos, que ele ficou mais de uma semana sem poder caminhar, sabe, que ele tinha muita dor, sabe, que ele ficou muito machucado. E que ele foi estuprado pela segunda vez no hotel, sabe, em Nova York, pelo José Mendes. Então, os advogados de defesa resolveram entrar com o processo pedindo para rever a sentença. Naquele dia, naquele momento, eles não estavam. Foi provado, a perícia provou que não teve arrombamento. A porta estava aberta, a porta da sala, não tinha uma janela quebrada, não havia sinal de luta, de discussão, de nada. Eles foram pegos
ali de surpresa. A televisão estava ligada quando os policiais chegaram. Então, a perícia constatou que não houve ali nenhum tipo de luta. Então, eles têm dinheiro para isso, né? Então, vamos esperar, aguardar para ver o que vai acontecer. Com 35 anos, hoje eles estão. O Lael tem 56 anos, né? E o Eric tem 54 anos. Eles, gente, casaram. O Lael casou duas, duas vezes. Casou em 2003 e está casado até hoje, sabe, com a Rebecca Smith. E o Eric casou só uma vez. Casou em 93 com Tami Sakamoto. E estão casados até hoje. Então, vamos aguardar, né? E muitíssimo obrigada por assistir. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixe o seu like, que comente, tá? E que assista o próximo vídeo também, já tá para chegar, tá bom? Tchau, tchau.